Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 38. Como sempre a gente solicita, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos nos reportar ao texto, passear um pouquinho pela Escritura. E é importante a gente estar com os olhos fitos na bendita palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 38. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar? Falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, nós te rogamos mais uma vez que o Senhor nos ilumine para que tenhamos a compreensão exata da tua palavra. Como temos tido até aqui, certamente temos sido edificados pela tua palavra e queremos continuar sendo. Portanto, ó Deus, abençoa agora esse momento e fala profundamente ao nosso coração. Tudo aquilo que temos ouvido acerca de priorizar o teu reino, de fato, venha moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ao retornarmos para os nossos lares, ponhamos em prática aquilo que temos ouvido e aprendido. Abençoa-nos mais uma vez. Ó Deus, não permita que venhamos distrair por qualquer coisa, mas estejamos agora concentrados unicamente nesse momento. E assim também glorificando o teu nome, recebendo com alegria a tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no sábado nós começamos a nossa série acerca desse tema, a prioridade do reino, falando sobre seguir Jesus, seu maior projeto de vida. E na ocasião nós falamos, entre outras coisas, que esse é o maior projeto de vida porque seguir Jesus tem o próprio Cristo como referencial. E nós mencionamos que Jesus fez um convite, ele disse: alguém quer vir após mim. E nós destacamos que Jesus vai à frente, apontando o caminho, mostrando o caminho, sendo ele mesmo o referencial. Ele não convida e deixa a cargo dos discípulos decidirem o que fazer, como fazer ou quando fazer. Mas ele diz: olhem para mim, venham após mim. Ele é o referencial. Mas ele é referencial não apenas porque está à frente, apontando o caminho, trazendo a direção para os seus. Ele é o referencial porque, de fato, ele, mais do que qualquer outra pessoa, priorizou o reino de Deus. Ele priorizou não apenas através dos seus ensinos, não apenas de palavra, não apenas falando acerca da importância do reino, pregando os valores do reino. Não. Ele priorizou vivendo o reino. Vivendo, de fato, a sua vida em favor do reino de Deus. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, priorizou o reino de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra isso. O texto se encontra aí num contexto no qual Jesus acaba de proferir um dos seus principais ensinos acerca do que Deus requer dos seus adoradores. Você percebe isso a partir do versículo 1 do capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana.
E Jesus diz para ela uma verdade maravilhosa. Ele fala acerca do que Deus espera dos seus adoradores. Que esses tais adorem o Pai em espírito e em verdade. Mas além disso, Jesus vai mostrar àquela mulher a sua superioridade em relação a Abraão. Ele diz àquela mulher, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ele continua ensinando àquela mulher e mostra que somente ele pode saciar a sede do ser humano. Somente ele tem uma água que gera vida e que faz jorrar mais água no indivíduo, para que aquele que beba dessa água nunca mais venha a ter sede. E após uma breve pausa nesse diálogo, nós vamos ver daqui a pouco o motivo, os discípulos entram em cena. E aí é o texto que nós lemos. E os discípulos entram em cena e eles estão preocupados com o bem-estar do seu mestre. Porém, Jesus, a partir da preocupação demonstrada pelos discípulos, apresenta àqueles homens qual era a prioridade de sua vida. Ele mostra como ele lidava com o que tinha que fazer. Como ele lidava com a sua missão. Portanto, irmãos, vendo como Jesus realizava a sua missão, vendo as palavras de Jesus para aqueles homens, para aqueles discípulos, mostrando àqueles homens qual era a sua prioridade, nós vamos ver então 3 marcas como Jesus realizava a sua missão. E a partir dessas marcas, nós vamos ver de fato que Jesus Cristo, mais do que qualquer outra pessoa, priorizou o reino de Deus. Como Jesus realizava a sua missão. Dessa maneira, ele demonstrava a prioridade que ele dava ao reino de Deus. Como Jesus realizava a sua missão? Em primeiro lugar, segundo o versículo 34, Jesus realizava a sua missão com entrega incondicional. Essa é a primeira lição, essa é a primeira verdade que extraímos do texto. Jesus realizava a sua missão com entrega incondicional. Onde está isso? Isso aí é o amém, no diálogo dos bebês. Ele está confirmando. Muito bem, Caleb. Amém, glória a Deus. Versículo 34 diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como nosso irmão presbítero Caio mencionou na sua pregação ontem pela manhã, Jesus deu início a seu ministério público ao completar 30 anos. Porém, não significa que apenas com essa idade ele tenha tomado consciência de quem ele era ou da missão que ele tinha para desempenhar. Não, na verdade ele sabia. Mas Deus tem um tempo determinado para cada coisa. E segundo essa soberania, aprove ao Senhor iniciar o seu ministério apenas aos 30 anos de idade. Um ministério público. Pois bem, nessa missão, em seu serviço, em sua tarefa, Jesus demonstrou uma entrega incondicional. Com isso, a gente quer informar, a gente quer destacar que nada serviu de barreira para o Senhor. Nada o impediu de fazer algo que ele deveria ter feito. Foram 3 anos ininterruptos de um trabalho pesado em prol do reino de Deus. Foram 3 anos ininterruptos de um trabalho pesado em prol do reino de Deus. A gente percebe isso, esse trabalho dedicado, essa entrega incondicional, a gente percebe isso no versículo 31. Porque no versículo 31 os discípulos chegam e com todo cuidado com o seu mestre, pedem para que Jesus faça algo básico, mas que até aquele momento Jesus não tinha feito. Versículo 31, eles chegam e diz, mestre, come. Mestre, come. Veja, irmãos, de fato, Jesus deveria estar faminto. Para que os discípulos chegassem e dissessem, Senhor, come, mestre, come, rabi, come. De fato, aqueles discípulos já tinham percebido que Jesus estava sem comer e que ele deveria estar faminto. De fato, aquela hora deveria ser a hora exata de comer. A preocupação dos discípulos com o seu mestre era saudável e bem-vinda. Claro, o discípulo tem que se preocupar com o seu mestre. Porém, Jesus tinha outras prioridades naquele momento.
Prioridades que a satisfação de sua necessidade básica poderia esperar. Claro que era importante para o Senhor comer. Claro que era importante para Jesus se alimentar, mas naquele momento a sua prioridade era outra. Naquele momento, saciar a sua fome poderia esperar. E é para a gente entender melhor essa prioridade, bem como essa entrega incondicional de Jesus, nós temos que reparar na segunda palavra aí do versículo 31. Olhe para o texto e, por favor, me diga, qual é a segunda palavra que aparece aí no versículo 31? Vamos lá, os irmãos? Ínterim. Não é isso? Nesse ínterim, segunda palavra, ínterim. E a pergunta é, o que significa esta palavra? Quem sabe? Intervalo de tempo entre dois fatos, ou entre o presente e um acontecimento passado recente. Ou seja, tivemos agora um momento de louvor, depois vamos ter aqui a leitura dos recados, não é isso? A leitura dos recados. Nesse ínterim tem a pregação. Ou seja, é um intervalo entre o momento presente e um acontecimento passado recente. Então aconteceu um intervalo aqui. Aconteceu um intervalo. De quê? De que esse intervalo? Do diálogo de Jesus com a mulher samaritana junto à fonte de Jacó. Nós já mencionamos que Jesus conversou com a mulher e que para essa mulher falou coisas maravilhosas. Que para essa mulher falou coisas profundas. Você percebe isso a partir do versículo 1 do capítulo 4. O contexto aí imediato mostra essa realidade. Ele está conversando com a mulher, fala acerca da adoração, o que é que Deus requer dos adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, fala que ele é maior que Abraão, fala que ele tem uma água que sacia a sede do indivíduo de forma concreta. E aí há um intervalo. Ele está conversando e ele para de conversar e nesse ínterim os discípulos chegam. O diálogo começa, na verdade, no versículo 7 e vai até o versículo 28. Olha aí, por favor, o versículo 28. Diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Então a mulher deixa o cântaro junto ao poço e vai à cidade. Entra na cidade e começa então a falar com os homens da cidade acerca de Jesus. Acerca do que Jesus havia lhe ensinado e lhe dito. Ela percebe que Jesus, de fato, era alguém muito especial. Ela vai dizer no versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Será este, porventura, o Cristo? Ela vai para a cidade, vai contar isso. Então, nesse momento, quando ela sai, os discípulos chegam. Ou chegam e vê aquela mulher saindo de perto de Jesus. No versículo 27 diz isso. Neste ponto, antes dela sair, um pouco antes dela sair, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Eles ficaram admirados. Temos um aspecto cultural, né? A gente sabe que naquela cultura as mulheres não eram tão valorizadas quanto é hoje. Mas Jesus quebra essa barreira, ele está falando com a mulher. Os discípulos chegam e dizem, está falando com a mulher? Mas nenhum teve coragem para perguntar o que é que ele estava falando com aquela mulher. Pois bem, eles chegam no versículo 27 e a gente volta agora para o versículo 31. Então, nesse intervalo entre eles chegarem perto de Jesus, ver Jesus terminando de conversar com a mulher sai para ir na cidade. Antes dela retornar, esse é o intervalo, esse é o ínterim. E aí, nesse momento, os discípulos dizem, Jesus, mestre, come. É nesse momento. Eles aproveitam assim a brecha e dizem, mestre, come. Mas é interessante, irmãos. Jesus ainda não havia terminado o seu serviço. Jesus, sendo Deus, ele sabia que teria de pregar agora para os samaritanos, que viriam com aquela mulher, que iriam ter com ele. Isso está no versículo 40. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus não queria distrações. Uma cidade estava saindo ao seu encontro. Eles,
os discípulos deveriam entender que aquele era o momento da colheita, que aquela era a prioridade, o reino de Deus era a prioridade. Jesus mostrou isso aos seus discípulos. Nenhuma necessidade era mais urgente, nenhuma atividade dava ao Senhor mais prazer. A entrega de Jesus era incondicional. Nada pôde lhe parar, nem mesmo sua necessidade básica. Irmãos, diante dessa realidade, a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer assim: que nível de entrega nós temos ofertado ao reino de Deus? Obviamente, irmãos, nós não estamos aqui dizendo que vamos parar de comer, de estudar, de se divertir. Não, isso é muito bem posto hoje pelo presbítero Esdras, nas outras mensagens. Ninguém está dizendo assim: olha, chegue agora na pedra. Desculpa, na pedra não. Ato falho. Ou melhor, chegue na pedra quando estiver em Parco Verde. Né? Deu para consertar? Chegue em São Bento. Ninguém está dizendo assim: chegue em São Bento agora e se intrigue de todo mundo e vire agora um ermitão no deserto. Ninguém está dizendo isso. Mas é necessário a gente agora começar a avaliar e perceber quais são as nossas prioridades. Com que nível de entrega eu tenho realizado a obra de Deus? Qual nível de entrega eu tenho oferecido para o reino de Deus? Olhando para Jesus, nosso mestre, nós aprendemos que a sua entrega era de fato uma entrega incondicional. Mas, em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus realizava a sua missão, mostrando assim a prioridade que ele dava ao reino, com obediência absoluta. Obediência absoluta. Onde está isso? Versículo 34, novamente. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós já vimos que Jesus realizava a sua missão, seu serviço, seu ministério como entrega incondicional. Ou seja, vocês querem que eu coma? Realmente eu posso estar com fome, realmente esse é o momento de comer, mas olha, tem algo mais importante a fazer. E aí nós vamos ver agora que Jesus realizava a sua missão, priorizava o reino com obediência absoluta. A pergunta é: obediência a quem? Versículo 34 responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Obediência a quem, então? Obediência absoluta a quem, então? Obediência ao Pai. Ao Pai que o enviara. Ao Pai que o comissionara. Veja, irmão, Jesus é igual ao Pai em essência. Porém, na economia da salvação, há uma certa subordinação de funções. Ele é Deus tal qual o Pai. Mas, de bom grado, ao encarnar-se, ele se submeteu ao Pai. Como disse o John Piper, em certo sentido, Deus Pai é o Deus do próprio Filho. Deus Pai é o Deus do próprio Filho. Eles são iguais em essência, eternidade, poder, glória, majestade. Mas ao encarnar-se, Jesus se humilhou. Nós mencionamos, acho que na primeira pregação ou na segunda, a kenosis, lá Filipenses, trata sobre esse esvaziamento do Senhor. Então, ao fazer isso, ele de forma, de bom grado, ele submeteu ao Pai. E em tudo ele foi obediente. Então, Jesus aqui diz que a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Obediência absoluta ao Pai. Agora, isso não significa dizer que Jesus não comesse. Isso não significa dizer que Jesus se alimentava da obediência, como se a obediência por si só fosse satisfazer suas necessidades básicas. Não, Jesus se alimentava. Nós vamos ver Jesus, inclusive, ressurreto, comendo ali um peixe, comendo um pão após pescar, esperando os discípulos chegarem da pescaria. Ele está ali, ele prepara um café da manhã para os discípulos, mostrando, inclusive, que ele ressuscitou em corpo, uma das doutrinas que nós defendemos. Claro que Jesus se alimentava, mas quando ele fala isso aqui, ele quer mostrar que a sua obediência ao Pai tinha primazia em sua vida. Entre realizar a sua vontade, entre realizar ou saciar uma necessidade básica e a obediência ao Pai estava em primeiro
lugar. Por isso ele afirma aí, no versículo 32, por favor, observe o texto. Ele diz assim: mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E aí, no versículo 33, os discípulos começam a se questionar, sem entender ainda muito bem o que Jesus está falando. Apesar de estarem convivendo com Jesus durante tanto tempo, eles ainda estavam perdidos em alguns aspectos da missão do Senhor. Eles começam a discutir entre eles. Ter-lhe, porventura, alguém trazido o que comer? Será que nesse intervalo que a gente saiu, será que alguém deu a ele o que comer? Que comida é essa? E, na verdade, Jesus está mostrando aqui o caráter da sua comida. Uma comida espiritual. Assim como ele tinha oferecido há poucos instantes a água da vida, aquela água espiritual para aquela mulher que sacia a sede, não era uma água qualquer, mas uma bebida que somente ele pode dar. Assim também, ele tem esse alimento. Somente ele poderia comer e também, a partir de sua obra, nos saciar. Mais uma vez aqui Jesus se utiliza de coisas simples, de coisas comuns, para mostrar a realidade gloriosa de sua obra. E aí, como nós falamos, os discípulos não entenderam, os discípulos começaram a questionar. É mais ou menos ontem, no texto que nosso irmão o presbítero Caio abordou, diante da perplexidade daquela cena, Jesus transfigurado, Moisés e Elias, e os discípulos, vamos fazer umas tendas? É bom ficar aqui, vamos pegar umas tendas, as barracas, vamos fazer aqui. Veja, irmãos, eles estão diante do Senhor glorificado, transfigurado, Moisés e Elias, eles estão tão assim, perplexos, vamos fazer umas tendas. E eles estão agora assim também, nesse mesmo modo, sem entender muito bem, perguntando que comida era essa, e Jesus está mostrando, Jesus está aprofundando o seu ensino, assim como acabaram de fazer com essa mulher. A mulher diz, que água é essa? Que água é essa? Jesus diz, eu tenho uma água. Que toma dessa água não vai ter sede. Jesus aprofunda o discurso. Ela quer discutir se é naquele monte ou se é em outro monte que deveriam adorar a Deus. E Jesus quer aprofundar o ensino e diz, não, peraí, você para de pensar nisso. Importa que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está aprofundando, Jesus está trazendo a discussão para um nível mais profundo, dizendo, olha, quem está aqui é maior que Abraão. Quem está aqui é maior que Abraão. Jesus mostra que ele tinha uma comida mais importante para comer. Uma comida que lhe dava plena satisfação. Uma comida na qual ele se deleitava, que era fazer a vontade do Pai que o enviara. Isso lhe dava satisfação. Isso lhe preenchia. Isso lhe satisfazia. Isso lhe saciava. Obedecer ao Pai. Nós percebemos isso, irmãos, lá em João capítulo 17, abra sua Bíblia rapidinho aí, João capítulo 17, versículo 4 até o versículo 8. Nós vamos ver Jesus falando na sua oração sacerdotal, ele falando como foi que ele realizou a sua obra, obediência absoluta. Veja o que ele está dizendo aí, do versículo 4 até o versículo 8, João capítulo 17. Ele diz assim, agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Perceba, irmãos, a relação, Jesus com seu Pai. Jesus fazendo e cumprindo a obra do Pai. Jesus na obediência absoluta. Obediência absoluta que o levou à cruz. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado.
inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. No grego, tetelestai, está consumado. A obra que eu tinha para fazer, eu fiz em obediência absoluta, até as últimas consequências. Estou rendendo agora o espírito em obediência ao meu Pai. Priorizando o reino de Deus, realizando a sua missão, Jesus foi obediente até o fim. E aí, irmãos, não tem como a gente olhar essa realidade e não pensar em nossa vida. E fazer essa pergunta: qual nível de obediência nós temos demonstrado à vontade de Deus? Qual nível de obediência? Obedecer, irmãos, naquilo que é bom para mim, ou que me traz algum tipo de prazer, é muito agradável. Obedecer ao Senhor, ótimo. Mas obedecer naquilo que me desafia, que desafia a minha vontade, que desafia a minha própria natureza, aí complica. Por isso que acampamento é tão legal. Por isso que acampamento, o retiro é um momento tão importante. A gente pensa que retiro é só importante nesse momento, do púlpito, da pregação. Não. Retiro é importante desde quando a gente entra até o momento que a gente vai sair daqui. Por quê? É no retiro que eu tenho a oportunidade de servir ao meu irmão, fazendo aquilo, inclusive, que eu não gosto de fazer, mas em obediência ao Pai, eu faço. Entendendo que a obra é do Pai, eu faço. Ixi, eu não gosto de enxugar prato. Eu vou enxugar prato. Eu não gosto de lavar prato. Esse eu não sou eu não, tá? É um eu aí, tá? Subjetivo. Eu não gosto de lavar prato. Não vou lavar prato. Eu não gosto de cortar cebola, ó. A mão fica aquele cheiro. Vou cortar cebola. Acho que os irmãos estão pensando assim, fala em lavar banheiro, fala em lavar banheiro. Vou falar, eu não gosto de lavar banheiro, nem o da minha casa. Mas em obediência ao Senhor, eu vou lavar banheiro. Porque o meu Senhor se humilhou até a morte. Foi obediente até a morte. Morte de cruz. Ah, pastor, que humilhação ter que lavar banheiro que outras pessoas usaram. Realmente, irmãos, que humilhação. Muito maior do que Jesus ter ficado quase desnudo, se não completamente, mas quase, pendurado numa cruz, sendo zombado durante 3 horas. Realmente, lavar banheiro, cortar cebola, enxugar prato, realmente é muita humilhação. Precisamos, irmãos, olhar para Jesus, obedecer à vontade do Pai, seguindo o seu exemplo. Obviamente, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, nós não vamos nunca obedecer ao Pai como Jesus obedeceu. Óbvio, mas o padrão é Ele. Ele é o padrão. Se eu coloco o padrão, se eu elevo o sarrafo, a minha meta sempre vai ser lá em cima. Se eu baixo, aí com qualquer coisinha eu já me satisfaço. Mas se eu olho para Jesus, esse é o padrão de excelência, é difícil para mim, realmente é impossível para mim. Mas esse é o padrão. Aí eu vou me esforçar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me quebrantar para dizer, Senhor, eu quero de fato obedecer dessa forma. Mesmo que me traga consequências danosas, mesmo que me traga consequências negativas, eu quero obedecer ao Senhor, como o Senhor obedeceu ao Pai, de maneira absoluta. Mas, em último lugar, nós estamos vendo como foi que Jesus realizou sua missão, como foi que Jesus priorizou o reino, não apenas com os seus ensinos, mas também com a sua própria prática. Nós já vimos que Jesus fez isso, realizou a sua missão com entrega incondicional. Nós já vimos que ele fez isso, que ele realizou sua missão, priorizou o reino com obediência absoluta. Mas, em último lugar, Jesus realizou a sua missão. Jesus priorizou o reino com senso de urgência. Com senso de urgência. Onde está isso? Versículo 35. Observe o texto. Voltamos para o capítulo 4 de João, versículo 35, diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para a ceifa. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então aqui nós vemos que Jesus realizou a sua missão, ou realizava a sua missão, com um senso de urgência. Isso fica claro, então a gente começa a entender por que é que Jesus deixou de lado a sua própria comida naquele momento, porque tinha algo mais urgente a fazer. Jesus enxergava a sua obra de maneira completa, de maneira plena. Ele vai dizer isso aos discípulos. Ele está aqui ensinando aos discípulos, mostrando aos discípulos qual deveria ser a prioridade deles. Os discípulos diziam isso. Eram os discípulos que diziam o seguinte: há 4 meses até a ceifa. Eram os discípulos que diziam isso. E aí, segundo estudiosos, segundo alguns comentaristas, eles explicam o seguinte: era dezembro ou início de janeiro aqui, nesse momento. E a ceifa nessa região acontecia em abril ou começo de maio. Eles estavam ou em dezembro ou em janeiro, e a ceifa acontecia em abril ou começo de maio. Por isso que eles estavam dizendo, ainda 4 meses, e então chega a colheita. Porém, Jesus quer aprofundar o ensino. Jesus quer mostrar que, na verdade, não se trata de comida, não se trata de água, não se trata de monte, não, se trata da obra e do reino de Deus. E aí Jesus corrige essa noção, essa perspectiva dos discípulos e afirma: os campos já branquejam para a ceifa. Os campos já branquejam para a ceifa. Então, mais uma vez, Jesus pega algo cotidiano para mostrar algo profundamente maravilhoso. Jesus quer mostrar aos discípulos o que é que está acontecendo naquele momento. Eles não estavam discernindo a grandeza daquela situação. Eles não conseguiam enxergar além dos seus olhos, além do que os seus olhos poderiam ver. Por isso que Jesus diz a eles essas palavras: vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Mas eu lhes digo que acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Jesus se refere àquela mulher. Aqui é um comentarista falando que Jesus estaria querendo informar aqueles homens. Vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita, mas eu lhe digo que acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Então, mesmo que no aspecto físico de plantação a colheita estivesse distante, mas no reino e para o reino a colheita já poderia ser feita. Jesus diz: olha, tem algo muito mais importante em jogo e a tarefa tem que ser realizada agora. O reino de Deus tem que ser priorizado nesse exato momento. Se perdermos a nossa geração, perderemos o tempo da nossa oportunidade. É agora, é já. Versículos 36 a 38, Jesus fala sobre isso. Por favor, só os irmãos, leiam para nós. Versículo 36 a 38, João capítulo 4. Aqui tem algumas lições. Primeiro, os discípulos deveriam se alegrar com a colheita espiritual que estava prestes a ocorrer. Se você for continuar na leitura do texto, você vai ver que a partir do versículo 39, os samaritanos vieram com aquela mulher, e o versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Os discípulos deveriam se alegrar. Os discípulos deveriam também realizar o trabalho, mesmo não tendo sido eles que semearam a semente, ou que semeou a semente. Eles deveriam agora colher. Eles deveriam entender que, naquele momento, a comida podia esfriar, não tinha problema não.
que o pão poderia perder aquele quentinho, passar manteiga, não que aqui tivesse manteiga, eu estou parafraseando, mas que não tem problema não, porque algo mais urgente deveria ser feito. E aí, irmãos, é o próprio Jesus que no capítulo 9, no versículo 4 de João, vai dizer assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Repetindo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus realizava a sua missão. Jesus priorizava o reino de Deus com um senso de urgência. Ele ensina isso para os discípulos. Não vai demorar não, já está branco os campos. Já está branco, já branquejam. Em outra oportunidade ele vai dizer a mesma coisa. Já está branco, vocês têm que semear. Os trabalhadores são poucos. Roguem ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara, porque os campos já estão brancos. Senso de urgência. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para o Senhor. Amanhã pode ser tarde. Não deixe para amanhã. Eu quero evangelizar a minha colega de faculdade. Mas eu entrei agora, primeiro período, vão ser 8 períodos. Eu tenho muito tempo. Primeiro período agora, então deixa eu primeiro conhecer melhor. Deixa eu ganhar confiança. Eu passo o primeiro ano. O segundo ano, ainda faltam 3 anos, ainda faltam 6 períodos. Quando chegar na metade, eu faço isso. Quando chegar na metade, eu começo de fato a evangelizar. Eita, chegou a metade. Faltam 4 períodos, 2 anos. Eita, 4 períodos, 2 anos, ela está pensando já no projeto de monografia. Vou aperrear ela não, já sei. No 4º ano eu faço isso. 4º ano, no 7º período eu faço isso. Porque a gente vai estar se formando já e eu vou dizer, olha, não sei como é que a gente vai se ver novamente, então eu vou aproveitar essa deixa para evangelizar. Aí chega o último ano, o ano passa, se formou, fulana foi embora. Eu não evangelizei fulana. Fulana foi embora, eu não evangelizei fulana. Terminou a faculdade, eu não evangelizei a minha colega. Terminou a faculdade e ninguém sabia que eu era crente. Entrei no trabalho, saí do trabalho e ninguém sabia que eu era crente. Irmãos, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje para o Senhor. Teve uma ideia? Rapaz, eu fui dormir, tive uma ideia. Que ideia massa para a gente implementar na igreja. Um trabalho assim de... que inclusive eu já tive uma ideia dessa. Eu tive uma ideia. Vou compartilhar com os irmãos, porque os irmãos vão começar a me cobrar. E aí vai ser mais fácil de realizar. Sabe qual é a minha ideia? Ali perto da igreja, na avenida, tem aquele local de velório. A minha ideia é ficar indo lá sempre que tiver velório e me oferecer a levar uma mensagem. Que eu conheço ou não. Ficar ali, me apresentar como pastor e dizer, eu sou pastor da primeira igreja. Quer que eu traga uma mensagem no velório? Quer que eu conheça a pessoa ou não? Uma oportunidade de evangelizar. Eu não vou entrar no mérito da questão, não vou falar sobre o morto, sobre o destino da alma dele, se ele foi uma boa pessoa, se não foi, porque não é isso não vem ao caso. O objetivo é lançar a palavra. Eu pensei nisso esses dias. E muitas vezes nós temos esse tipo de ideia. Então, fazer um trabalho na feira. A pessoa, sábado, a mocidade ali, uma vez por mês fazer um trabalho. Tive uma ideia massa, um projeto massa. Chama alguém que pode tocar, chama alguém que tem uma caixa portátil, chama alguém que tem um violãozinho portátil, vê se ele tem disposição. Uma vez por mês, vamos combinar isso aí. Que ideia massa a gente fazer isso na feira. Eita, amanhã eu vou falar com alguém. Aí passa amanhã, aí passa depois, passa um ano, esfria a ideia, esquece a ideia e cadê o que podia ser feito? Então eu tive essa ideia de ficar lá me oferecendo. Não sempre, não todo velório, para ninguém me apelidar de... Mas assim, é uma ideia. Não é uma ideia bacana? Não é uma ideia legal? É uma ideia legal. Me cobrem. E se você tiver uma ideia, quer mocidade, quer junta diaconal, quer SAF, uma ideia, anota num papel e traz a ideia. E vamos discutir a ideia, vamos pensar a ideia.
Urgência, irmãos. Urgência. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amanhã eu posso adoecer. Amanhã você pode morrer, eu posso morrer. Amanhã eu posso sair de São Bento. E passaram as ideias, passaram as oportunidades e fica o lamento. Certamente, irmão, Jesus realizou a sua obra e pôde dizer, está consumado. Não ficou nada. Não ficou nada para realizar. Está consumado. Porque ele realizou seu ministério e sua missão com senso de urgência. 3 anos, ele fez tudo que lhe cabia fazer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para o Senhor. Concluindo, nós falamos que nenhuma outra pessoa priorizou tanto o reino de Deus como o Senhor Jesus. Por isso que estamos hoje concluindo a nossa parte nessa série de mensagens falando acerca dele. O exemplo. Alguém que de fato priorizou o reino de Deus. Isso porque ele realizava a sua obra com entrega incondicional, com obediência absoluta e com senso de urgência. Nós somos os seus servos, nós somos cristãos, nós somos os seus imitadores. Precisamos implementar essas práticas aqui em nossa vida. Certamente muito fruto para o reino nós iremos, para a glória de Deus e segundo a sua capacitação, colher. Portanto, capacitado pelo Pai, com a ajuda do Senhor Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, façamos isso. Imitemos o Senhor, priorizemos o reino. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer por esse momento que tivemos agora de ouvir a Tua Palavra, aprender a Tua Palavra, aprender com o próprio Jesus acerca das prioridades que devem, de fato, gerir a nossa vida. Ajuda, Deus, a imitar o nosso Mestre. Sabemos que enfrentamos barreiras externas, barreiras internas, que muitas vezes nos impedem de demonstrar tudo aquilo que nós aprendemos vendo o exemplo de Jesus. Mas buscando no Senhor a capacitação e reconhecendo as nossas próprias fraquezas e limitações, daremos já um passo importante para, de fato, seguirmos os passos do Senhor na prioridade do reino. Então nos ajuda, Deus, a olhar para Jesus e assim fazer a obra do Senhor com entrega incondicional, obediência absoluta e com senso de urgência. Cada um individualmente e a igreja como um todo possa ter essa característica, porque certamente frutos virão para a Tua glória e para a nossa alegria. Continua nos abençoando no restante dessa noite, no dia de amanhã também. Obrigado por tudo aquilo que nós já vivenciamos e que tudo, ó Deus, venha redundar sempre em Tua glória. É assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.